Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos estudar o capítulo 22 e o capítulo 23, ok? Que fala sobre o Barroco e o Rococó, tá bom? Vamos pegar aqui a parte da arquitetura. Na parte da arquitetura, a Igreja Católica é a principal cliente, ok? Da arquitetura no período colonial, tá bom? E havia falta de mão de obra qualificada para a construção de igrejas. Nesse tempo havia um pouco de carência nessa parte da mão de obra para a construção das igrejas, da arquitetura das igrejas. O barroco brasileiro é caracterizado pela simplicidade externa e pela elegância e pela exuberância no interior. Por quê, gente? Isso tudo por uma questão religiosa. Eles acreditavam que o interior sempre foi mais importante do que o exterior. Então, a valorização do interior era muito importante, ok? Tanto que a gente vai ver, temos aqui algumas igrejas, como exemplo, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Nós vamos pegar aqui a igreja, vamos dar um exemplo aqui de uma igreja, né? Nós temos aqui a igreja da Nossa Senhora do Ó, em Sabará, Minas Gerais. Vou botar rapidinho, por causa dos direitos autorais. Essa igreja aqui, ela tem uma fachada muito simples, porém, por dentro, há uma decoração, assim como as demais igrejas em Minas Gerais, na Bahia, né, Salvador. Nós vemos uma decoração muito exuberante, ok? Porque eles acreditavam, como eu já falei, que o interior é mais importante do que o exterior. Nas igrejas oficiais, né, tinha duas características na parte das igrejas matrizes. Hoje aqui nós falamos, hoje em dia, até mesmo na igreja gospel, a igreja evangélica, a sede, né, a matriz, a igreja principal, e tem as igrejas filiais daquela denominação, né, nós temos isso. Também, nessa época, também existia isso. E as matrizes eram maiores e possuíam um batistério. O que seria um batistério, né? Um local para batizar, para ter batismo, ok? De pessoas. E nas filiais, né, nessas irmandades, não havia batistério e elas eram menores, elas eram um pouco menores, tá bom? Na parte do rococó, né, que também é um movimento artístico que está muito próximo do barroco aí, lembrando que o barroco, gente, ele tem uma elegância e também é muito interessante que há uma complexidade na sua arte. E também uma obscuridade. Há aí um contraste do claro, escuro, até mesmo nas pinturas, tá bom? E as arquiteturas, até mesmo as esculturas, elas eram muito bem elaboradas, porque havia uma valorização do detalhe, tá? No barroco. Então, havia um dualismo e uma contradição, fé ou razão, Deus ou ser humano. Havia aí uma contradição dessas duas crenças, né, dessas duas ideias, porque estava saindo do período aí, né, de um período histórico onde a razão, o homem era o centro, e agora está voltando novamente a igreja, está tomando seu lugar novamente, e há um certo tipo de conflito entre fé e razão, porque agora Deus está querendo voltar para o centro, vamos dizer assim, nas obras, a religiosidade está querendo voltar para o centro, mas há uma complexidade porque há um conflito ainda entre essas duas coisas, tá bom? Então, gente, na parte do rococó, nós vemos aí um descompromisso com a religiosidade, em contrapartida, né, ao barroco. Ele vem para responder, para vir contra o barroco, tá bom? Deixa eu pegar aqui na nossa apostila o rococó. O rococó, gente, surgiu na França em 1730, tá bom? Por quê, gente? No barroco havia, né, um excesso de ornamentação,
como nós já falamos aqui. Havia um excesso de ornamentação, nós vemos as igrejas, nossa, muito bem trabalhadas nos seus detalhes, e o rococó, ele tem um caráter mais leve, tá bom? As arquiteturas, até mesmo as esculturas, elas vêm com um caráter mais suave. Tanto que nas pinturas e esculturas barrocas há uma expressão facial muito forte, né? De dor, de tristeza, de conflito. E no rococó, até mesmo as esculturas, eles tentam buscar um pouquinho mais de leveza, tá? O Antônio Francisco de Lisboa, Aleijadinho, ele tá aí nessa parte aí do rococó, do barroco, e ele foi um artista brasileiro de nome, né? Há quem diga que foi mais barroco ou mais rococó. Eu acredito que ele tenha sido barroco, mas porque também há uma expressão facial nas suas esculturas. Porém, as obras artísticas dele é muito interessante, que tem muito a ver com o que ele estava passando. Enquanto ele vivia uma vida tranquila, enquanto ele tinha a sua vida pessoal, estava muito tranquila, as obras dele eram leves, né? Eram muito leves, eram bem mais alegres. E após a doença, né, que ele teve uma doença degenerativa, ele começou a fazer obras mais com detalhes mais expressivos, mais tristeza, né? É muito interessante isso, tá bom? As esculturas do rococó tinham linhas elegantes e harmoniosas, com gestos coordenados. Então eram mais leves e mais harmônicas. Ok, gente? Vamos para o próximo vídeo, que nós vamos falar no capítulo 23 sobre a música nesse período histórico.